É um prazer estar participando dessa oitava reunião do COEP Minas, né? No mês passado, nós tivemos que cancelar essa reunião, né? E hoje nós estamos aqui com a presença ilustre do Amiro Passades, que ele é lá de Maputo, né? Natural de Maputo, Moçambique, lá na África, e ele tem um projeto muito bacana com os demais companheiros dele aí, Minhocas Belo Horizonte, né? É um projeto muito bom. E ele é engenheiro civil, né? É formado lá na PUC, tem a MBA em gestão de projetos pelo IEC da PUC. E para a gente, Amira, é uma satisfação enorme, né, de você estar aí proferindo essa palestra. E uma palavra que me comoveu muito foi Satisfação é poder. toda minha. Tá certo. E me comoveu muito umas palavras que ele falou sobre esse projeto, né, que é propagando o conhecimento transformador à nossa geração, na esperança de que a futura esteja mais preparada para manter um ciclo de ambiente sustentável, né? Então, esse projeto deles, eles estão preocupados, né, com, com as gerações, com essas gerações e no meio ambiente. É uma palestra que vai ser muito de suma importância para todos nós do COEP. Eu já vou direcionar esse projeto seus, o Amiro, lá para o Vale de Quitinhonha, né? É por isso que eu até te mandei aquele projeto do Frase do Betinho, comparando aí o Vale do Jequitinhonha, as mazelas do vale de Quitinhonha, e a gente pode implantar esse projeto lá no Vale de Quitinhonha, né? Para eles vai ser de importância, são 72 comunidades, praticamente 72 comunidades carentes. Então, é um prazer você estar aqui, né, proferindo essa palestra aí. Fica à vontade aí e boa sorte aí para você. Áureo, muito obrigado. Consegue me escutar? Ok. Áureo, muito obrigado. Prazer é todo meu poder fazer parte desse momento, tá? É, de certa forma, desafiador participar pelo Minhocas Belo Horizonte. Uma grande honra a gente estar participando nessa palestra junto com a COEP. No momento que a gente está vivendo, né, de combate, momento desafiador de combate à fome no Brasil e no mundo, né? Temos alguns dados do relatório agora da ONU, né, em que fala que o agravamento, o quanto a fome aumentou no mundo, né, em particular na África, né, com agravamento mais intensivo ainda, né, em relação ao restante do mundo, vamos dizer assim, né. Eu trago aqui alguns dados e começo dizendo, né, colocando a palavra, uma frase do Betinho, que sempre dizia, né, quem tem fome tem pressa, né. Aí eu apresento alguns dados. O ano pandêmico, né, marcado pelo aumento da fome no mundo, na África, o aumento foi mais significativo, né? Um momento crítico que nós estamos vivendo e precisa de ações urgentes, né? O urgente aqui casa exatamente com quem tem fome tem pressa, né? Estima-se que, o relatório ainda estima que cerca de um décimo da população global, estamos falando aí de 811 milhões de pessoas, enfrentaram fome no ano passado. O relatório ainda nos fala o seguinte, esse relatório é de julho de 2021,
ela nos fala o seguinte: 418 milhões dessas pessoas passando fome estão na Ásia, 280 milhões estão na África e 60 milhões na América Latina. No Brasil, um terço dos 60 milhões, em torno dos 20 milhões passando fome no Brasil, né? O aumento acentuado na África chega a 21% de toda a população. O relatório ainda fala o seguinte: o que poderá ser feito? O que poderá ser feito, né, para que haja o combate à fome? A fome não espera, né? O relatório pede uma reformulação das políticas, né? Então, e faz as seguintes recomendações. Dentre elas, vem exatamente casar com o que é a nossa atividade, a minha cultura. Entre elas, o relatório fala, pede, né, recomenda que se intervenha ao longo da cadeia de abastecimento para reduzir o custo de alimentos nutritivos. Dá exemplo, incentivo ao plantio da safra biofortificadas ou facilitando o acesso de produtores de frutas e vegetais aos mercados, né? E aqui nós trazemos a miocultura como conhecimento com poder ou como poder de transformação. Na verdade, a gente iniciou falando com poder, mas também serve como poder de transformação, né? A miocultura é uma atividade onde se utilizam minhocas para a transformação dos resíduos orgânicos em humus. Essa é uma definição mais simples. Mas tem uma definição mais clássica do Embrapa, que é muito interessante, que fala o seguinte: miocultura ou vermicompostagem é o processo de reciclagem de resíduos orgânicos por meio de criação de minhocas, sendo uma importante alternativa para resolver economicamente e ambientalmente os problemas de dejetos orgânicos. Então, a gente vê aqui uma ligação muito forte, né? Nós estamos falando da urgência em resolver a questão da fome, né? Quem tem fome tem pressa, né? Da urgência em resolver a questão da fome. E nós estamos trazendo aqui o conhecimento da miocultura como alternativa para resolver economicamente e ambientalmente o problema de dejetos orgânicos. Aqui nós fazemos algumas ilustrações onde a gente fala de transformação do lixo orgânico em humus. Na verdade, o lixo orgânico que são resíduos orgânicos, não é mais o lixo orgânico, e sim resíduos orgânicos em humus, né? Que é o principal desafio da miocultura. Humus é um termo usado desde a antiga Roma, né? Que na época se designava solo como um todo, né? Que na verdade são as fezes das minhocas. É uma matéria orgânica estabilizada, fonte de carbono, nitrogênio, fósforo, cálcio, ferro, manganês, entre outras substâncias para o crescimento saudável das plantas. A vermicompostagem na agricultura familiar como fonte de geração de renda no combate à fome. Então, esse é o desafio, trazer a miocultura dentro desse projeto, tá, Áureo? De levarmos a vermicompostagem, a miocultura, né, a sociedade, a parte mais carente. Nós temos aí a vermicompostagem na agricultura familiar como geração de renda no combate à fome. Tem algumas vantagens da miocultura ou vermicompostagem. Melhora a atividade microbiana e acelera o ritmo da biodegradação. Proporciona a fragmentação de matéria orgânica, promove a mistura com minerais presentes no solo. As minhocas aumentam a porosidade, a disponibilidade do oxigênio, assim como a infiltração e drenagem na água. Comercialização das minhocas, né? A gente
inclusive pratica isso, comercialização das minhocas, principalmente as vermelhas californianas para a compostagem e a gigante africana como isca de pesca. A produção do humus, do próprio humus, né, é uma das vantagens. A valorização do resíduo orgânico. O resíduo, entre aspas, lixo, ganha valor e pode ser comercializado. A comercialização do humus pelo dobro do preço do esterco, tá? Nós, por exemplo, lá no Minhocas de Belo Horizonte, nós comercializamos o esterco, 5 quilos de esterco, a gente mede em volume. Esterco, na minhocultura, a gente trabalha com volume. 5 litros de esterco dá mais ou menos de 8 a 10 litros, tá? A gente comercializa por R$ 7,00, né? O pacote. Já o humus, com a mesma quantidade, mesmo peso, né, 5 quilos, a gente comercializa por de 15 a 20 reais, né? Então, é uma das vantagens também. O humus retém umidade, mantém equilibrada a temperatura e a aeração do próprio solo. A reciclagem dos resíduos domésticos biodegradáveis, a redução do volume de resíduos que seriam depositados em aterros e lixões, né? Então, são algumas das vantagens. Aqui eu trago, vou pedir a Júlia para que coloque o vídeo do Minhocas Belo Horizonte, onde a gente fala um pouco mais das vantagens da compostagem ou da vermicompostagem. Por favor. Opa, bom, como é que você tá? Pessoal, aqui quem fala com vocês é Enio Panzera e hoje eu vim falar com vocês quais são as 10 vantagens de quem composta. Não são desvantagens, e sim 10 vantagens, né? Muito bom isso. Pessoal, primeiro eu preciso que vocês cliquem aqui embaixo em se inscrever, ativem o sininho e curtam esse vídeo. Somente desse jeito nós iremos continuar gerando conteúdo aí gratuito para vocês. A gente precisa do apoio de vocês, tá bom? Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas e clicar no sininho para você receber todas as notificações, tá joia? Então vamos ao vídeo. Primeiramente, gente, quem começa a compostar em casa, seja com composteira doméstica pequenininha, ou uma maiorzinha, né? Ou através mesmo de minhocários, igual esses que vocês estão vendo aqui, isso daí vai acabar mudando a sua vida, o seu estilo de vida. Por isso que a gente chama de mudança de lifestyle, para ficar mais bonitinho aí da gente falar em inglês, né? Mas tudo é a mesma coisa. A gente mudar a nossa forma de perceber o mundo. Você imagina só, você chega lá no verdurão, compra fruta, legume, verdura, come, consome e joga no lixo. Você está trazendo bem para você, consumindo coisas boas, porém você está jogando no lixo, cara, misturando com coisas que poderia ser reciclado, né? Para que você está fazendo isso? Você está poluindo o lixão, vai chegar lá no aterro sanitário, no lixão, vai ficar aquele negócio bagunçado, gerando gases. Então acaba que destrói o meio ambiente, né? Polui o lençol freático. Para evitar isso tudo, você usa uma composteira doméstica ou um minhocário mesmo e começa a gerir esse resíduo orgânico da sua casa e transformar ele em adubo, olha que coisa boa. Então isso aí já é uma mudança de lifestyle, né? Você vai começar a prestar atenção melhor no seu alimento, no que você está consumindo, né? Só isso daí, para mim, já é a vantagem principal. Nem precisava te falar mais 9 aqui, mas eu vou falar. Mas isso para mim já seria a principal vantagem aí de você compostar. Essa mudança de hábito. Você para de comer fast food, começa a comer melhor, depois de comer melhor você começa a tratar melhor o seu resíduo e transformar ele em adubo. Olha que coisa maravilhosa. Você acaba indo ali para aquilo que a gente chama de economia circular, que depois nós vamos falar mais disso. E a segunda coisa, gente, você vai parar de jogar o lixo fora, beleza? Porque não tem lixo se você sabe gerir, tá? Aí a gente chama de resíduo, né? Você pega ali a resto de fruta, legume, verdura, casca de banana, melão, melancia, macaxeira ou mandioca, né? Coloca dentro da composteira, vira um adubo legal e você vai falar assim, caraca, por que eu não fiz isso antes, né? É tão simples, né? Eu jogava esse negócio fora e me gerava ali um transtorno porque o lixo fica fedendo, atrai mosquito. Dentro da composteira não tem mosquito, não fede, não tem problema nenhum.
Então, assim, por que não compostar, né? A gente fica pensando nisso. Então, são as vantagens, não as desvantagens, né? Então, a segunda coisa é essa, você para de jogar resíduos fora. A única coisa que não vai ter como você fazer aqui na composteira com minhocas, por exemplo, é tratar frutas ácidas, né, junto com as minhocas, ou então coisa temperada, igual arroz, feijão, essas coisas que sobram ali no restinho do prato, infelizmente não pode vir para a composteira porque pode atrair vetores, né, insetos, ratos, e tudo mais. Então, para evitar isso, você não coloca esses restos aí, mas você pode ficar tranquilo que no manual dela vem o que pode ou não colocar na composteira. Caso você queira receber esse manual de forma gratuita, acesse o nosso link aqui embaixo, se inscreva no nosso mini curso, que você vai fazer um mini curso legal e ainda tem um manual lá para você entender melhor como que funciona uma compostagem por dentro, beleza? A terceira coisa, pessoal, você vai ser exemplo para outras pessoas. Olha que maravilha! Você já imaginou você chegar num local e por você compostar, as outras pessoas te tratarem melhor? Vai falar, caraca, esse cara aí, ele cuida mesmo do meio ambiente, ele não joga nem lixo fora. Na casa dele lá tem um saquinho só para colocar os restos de legume, verdura, ele vai juntando ali, coloca dentro da composteira, um outro para juntar o material seco, né, que são plásticos, garrafas, etc. E o outro para colocar lixo de banheiro e o que não dá para colocar na composteira, por exemplo, né? Então você diminui muito o que você chamava de lixo. Uma sacolinha talvez vai ser o suficiente para colocar tudo que tem na sua casa durante uma semana ali de resíduo gerado e o resto tudo vai virar coisa para você compostar, coisa para você reciclar. Então é muito bom, né, pessoal? Vamos mudar nossa mentalidade aí, porque o que falta é só iniciativa própria, tá? Não tem nada disso de, não tenho dinheiro. A gente já ensinou aqui como é que faz composteira de forma barata, como conseguir minhocas aí num preço bem legal no nosso site. Já falamos de várias formas de você fazer compostagem, então não tem desculpa para não compostar. Vocês concordam comigo? Então beleza, vamos lá. A quarta vantagem, economia circular. Você imagina só, você gera uma poluição e não resolve esse problema, você simplesmente ignora. Então, a sua economia, né, vai ser uma economia linear. Você vai chegar no início ali, vai extrair o minério de ferro, por exemplo, vai construir um celular e depois vai jogar o celular no lixo. Isso daí é uma economia linear. Uma economia circular já tem uma ideia diferente. Você vai tirar o minério de ferro ali da natureza, vai construir o seu telefone celular e depois você vai pegar o seu telefone celular e vai voltar ele para a linha de produção através da reciclagem. Você vai transformar aquele resíduo ali que iria para o lixo em um novo material que pode ser usado. Pode ser que o celular vire depois um armário, uma porta, uma janela, né? Qualquer coisa aí que seja útil, que possa ser usado o ferro ali, o plástico, todos os materiais e componentes que tem dentro de cada aparelho. Eu dei só esse exemplo do celular para facilitar a vida de vocês, que todo mundo hoje tem um, e saiba que seu celular é proveniente também da mineração. Foi extraído minério de ferro para conseguir construir o seu celular, então se você não trata esse resíduo de forma correta, você vai estar prejudicando o meio ambiente, porque eles vão precisar de extrair mais minério de ferro da natureza para trazer de volta aqui para te dar um celular novo, né? Então vamos reciclar, gente, vamos reutilizar, vamos fazer os 5 R's bonitinho aí, beleza? Outra coisa, você vai criar o seu próprio biofertilizante. O que é biofertilizante? Nossa, composteiro pesado. Vou mostrar para vocês aqui. Biofertilizante, gente, é o que sai nessa torneirinha de baixo aqui. Eu só não vou apertar ela, senão vai sujar meu chão. Mas olha aqui, o líquido aqui dentro, ó. Vocês estão vendo? Não tem muito não, mas só para você ter uma noção. É um líquido muito escuro aqui, parece uma Coca-Cola, mas se você beber você morre, então não pode beber. Só serve para a planta, tá? Você vai diluir ele em 1/10 na água e vai colocar para sua plantinha crescer ali forte, saudável e feliz da vida, que ela vai ter tudo que ela precisa para poder ficar bem, né? É isso aí. Outra coisa, gente, além do biofertilizante, você vai estar criando minhocas dentro de casa. Olha que loucura. Nós estamos aqui dentro de uma casa e tem minhocário aqui e composteira. Estou criando minhoca dentro de uma casa. Um espaço super pequeno. Então não tem desculpa, né?
para não gerir o seu resíduo. As minhocas são limpinhas, elas não são nojentas, elas ficam bem aqui dentro dessa caixa. Você pode ficar, ó, sossegado aí que sua vida vai se tornar uma vida mais legal depois que você começar a compostar, tá joia? O próximo passo, oitavo, né? Oitavo item. Pode fazer em pequenos espaços. Você pode colocar, por exemplo, uma composteirinha dessa aqui, pequenininha, em cima da pia da sua casa. Ou então uma composteira igual essa aqui, um pouco maior, embaixo da pia da casa, ou numa área de lavar, ou então talvez até mesmo ali naquele cantinho de um quarto que você não usa, ou na varanda, né, do lado de fora da casa para quem tem terrenos e tudo mais. Ou quem mora em fazendas, sítios, esse tipo de coisa, pode construir miocário, tipo esse que eu tenho aqui, ou fazer outros modelos aí que existem diversos, né? Então, assim, não tem desculpa também por falta de espaço para você não criar suas minhocas e não ter sua composteira, tá? Então, vamos lá. O nono passo, reduzir os gases do efeito estufa. Como vocês sabem, né, gente? A poluição, ela é gerada pelo homem aí, geralmente por descontrole. Então, por exemplo, você está aí na sua casa tranquilo, fala assim, ah, eu não ligo não que eu já pago coleta de lixo mesmo, para que eu vou ficar gerindo resíduo, separando? A prefeitura que tem a obrigação de fazer isso. Vocês sabem, né, gente, que no Brasil são milhões de pessoas e no mundo são bilhões de pessoas. Então, se você larga para lá e fala assim, ah, eles que se virem, você não tem chance de ajudar o planeta em nada. Agora, se você pega o seu resíduo ali, que não vai quebrar a sua mão, separa e descarta da forma correta, você já vai estar trazendo um bem para o meio ambiente. E quando você faz de forma incorreta, por exemplo, pegando os resíduos orgânicos aqui e jogando no lixo, você vai estar gerando gases que podem ser prejudiciais para o meio ambiente, como por exemplo o gás metano. E pode também escorrer o chorume do mal, que não é esse biochorume que a gente tem aqui na composteira, que é um chorume misturado ali com diversas coisas que tem no lixo de todo mundo das suas casas, e aquilo ali vai contaminar o lençol freático. As pessoas que moram ali no arredor vão sentir com isso, porque acaba poluindo o lençol, a pessoa capta água lá na frente, fica doente, pode trazer morte para as pessoas. Então, para você parar de acabar com destruir a natureza, um dos passos é fazer compostagem. Não adianta, não tem como correr disso. Todo mundo deveria fazer. Se todo mundo fizesse, o gasto que tem aí todo mês com coleta de forma assim gigante, né, que estão milhares de caminhões aí rodando todo dia coletando lixo, isso daí ia ser muito menor, né? Eles teriam que preocupar ali só com o que é mais difícil mesmo de você gerir, por exemplo, lixo de banheiro, ou então esses outros resíduos aí que eu te falei, carcaça de animal, esse tipo de coisa que já é difícil de você compostar em pequenos espaços, correto? Então a última coisa, gente, para a gente poder finalizar, né? Uma coisa muito boa da compostagem doméstica é que vocês podem se orgulhar dela, igual eu aqui, que pode chegar alguém na sua casa a qualquer momento e você falar, olha aqui minha composteira doméstica, eu tenho uma composteira, você sabe o que é isso? Aqui eu faço a gestão do meu resíduo orgânico e aqui eu tiro o meu adubo. Olha só, aqui eu tiro o meu adubo e ainda tenho minhocas, olha que coisa legal. Então a última coisa para a gente fechar esse vídeo de vantagem em ter uma composteira é que você pode mostrar para os outros, porque isso sim é um bom exemplo, tá bom? Isso é legal de ser mostrado. Você não precisa ficar lá na rede social só postando fotinha na praia, usando Ray-Ban, usando bonezinho de marca, tananã. Não, você pode mostrar a composteira doméstica, você faz bem para o meio ambiente e ajuda outras pessoas e incentiva as pessoas, tá joia? Então esse vídeo foi educativo para a gente poder repensar de uma forma melhor aí de como a gente está tratando o meio ambiente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever no canal aqui, deixar o joinha e ter uma coisa especial para quem ficou nesse vídeo até no final, beleza? Tem um link aqui embaixo que tem um mini curso gratuito. São 4 aulas onde a gente vai ensinar para vocês
bastante coisa a respeito de compostagem doméstica, de minhocultura. Você vai poder descobrir aí que é possível sim você fazer isso aqui transformar numa fonte de renda, beleza? Então acessa lá, se inscreva, são poucas vagas, não deixe para depois, já vai lá agora e se inscreve. E depois assiste os outros vídeos nossos aí também do nosso canal, que vocês vão gostar bastante, tá joia? Um grande abraço do Enio para todo mundo, fiquem com Deus e é isso aí. Fui! Opa, bom, como é que você... Então, pessoal, esse foi o vídeo do Enio. O Enio tem estado com a gente lá no Minhocas Belo Horizonte. Na verdade, é o nosso mentor na minha cultura lá dentro do Minhocas Belo Horizonte. Mas a gente está falando da compostagem e da vermicompostagem, né? Mas então, quem são os principais agentes? Quem são os principais agentes para que isso ocorra, né? São as minhocas. Vamos saber um pouco mais das minhocas. A minhoca é um animal invertebrado, pertence ao filo de Annelídeos. Pode medir até 30 centímetros de comprimento e tem capacidade de regenerar parte do seu corpo. Aí, aproveito, né, abro um parênteses aí, que existe um mito de que a minhoca, ela se multiplicam, ao quebrar uma minhoca, né, ao meio, é como se ela se fosse multiplicar, mas não, na verdade, uma das partes da minhoca morre, né? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, inclusive da apresentação, né? Por quê? São animais que se alimentam de detritos vegetais e ingerem em simultâneo terra. Olha só, eles alimentam resíduos vegetais e em simultâneo se alimentam da própria terra também, né? Das vantagens lá atrás que nós falamos, a gente falou da mistura, que proporciona a mistura. É exatamente isso. Então, elas se alimentam dos detritos vegetais e... Amigo, sim, sim. Desculpa te interromper só um minutinho, é porque os slides não estão passando para a gente. Talvez se você fechar e compartilhar novamente, eu acho que a gente vai conseguir ver. Aí, agora passou. Isso, pode continuar. Obrigada. Tá bom. Vou voltar aqui. Passando? Sim, agora a gente está vendo o slide 13. Está falando das... Ok? Então, continuando aqui, são animais que se alimentam de detritos, como nós falamos, né? Possuem um sistema digestivo completo, cujas extremidades opostas são cabeça, de um lado, né, de uma extremidade, e da outra extremidade tem o ânus, né? Entre o ânus e a boca, ou entre a boca e o ânus, tem o clitelo, que é o órgão responsável pela reprodução da minhoca, tá? O clitelos fica mais próximo à boca, tá? Na identificação da minhoca, a gente vai perceber o clitelos, ele está na proximidade mais próxima à boca. É mais fácil, a partir, inclusive, do clitelos, saber da minhoca onde é que é o ânus e onde é que é a boca. Temos uma figura, né, da minhoca californiana específico, né? Boca, clitelo e nós ainda estamos no slide 13. A gente não está vendo o outro. Aí, passou. Será que... no 13 ainda? Agora está no 15. Tá. Isso, 8. Você está mudando aí? Mudei aqui. Acho que ele está dando problema quando eu vou para a apresentação no modelo. Pode deixar sem o modo apresentação mesmo, que aí dá para a gente... Tudo bem. No Brasil, ainda falando sobre as minhocas, no Brasil, a gente estima que existam 240, 260 espécies de minhocas. Em todo o mundo, cerca de 8.000 espécies. Mas, assim, isso é um dado da Embrapa. Existem estudos ainda que vão um pouco para além disso, né? Eu acho que, pela origem da minhoca, as minhocas são os vermes mais avançados no processo da evolução da espécie. Então, acredito eu
Tem estudos, inclusive, que existem mais espécies de minhocas do que as que catalogadas até agora. Uma curiosidade muito interessante é o tempo de vida das minhocas, né? As minhocas têm capacidade de viver de 7 a 12 anos, né? Então, assim, é um agente rico, né, no processo da compostagem, de baixo custo e com uma vida útil aí muito longa, né? Reprodução, né? A reprodução das minhocas, isso em fase adulta das minhocas, que é de 40 a 60 dias para ela atingir a fase adulta, ela ocorre na junção do clitelos, né? Minhocas são hermafroditas, possuem ambos os sexos, masculino e femininos, no mesmo indivíduo, tá? Elas se acasalam juntando o clitelo. Cada minhoca produz um casulo, com ovos que demoram cerca de 2 a 3 semanas para eclodir. Cada ovo da minhoca na eclosão gera aí de 2 até 5 minhocas, tá? Então, assim, é uma fábrica de reprodução, né? E que tem uma figura, né, da junção do clitelos num momento de reprodução da minhoca, ok? As principais espécies que a gente com as quais a gente trabalha, inclusive no Minhocas de Belo Horizonte, são as gigantes africanas e as vermelhas californianas, né? E são as principais espécies encontradas aqui na região. Existe também na região a minhocuçu. Eu prefiro não tratar da minhocuçu porque é uma espécie em extinção, e se está em extinção, a gente, dentro do Minhocas de Belo Horizonte, a gente prefere nem abordar, até para que não seja difundida o uso da minhocuçu, e é proibida por lei também, então, por ser uma espécie em extinção. Então, lá nós do Minhocas de Belo Horizonte, a gente trabalha com a gigante africana, que a gente trabalha muito para iscas de pesca, né? A gente comercializa muito para isca de pesca, e as vermelhas californianas, que essas são as preferidas para a atividade da vermicompostagem. As minhocas vermelhas californianas, elas são tão interessantes que elas se propagam muito rápido dentro da composteira, elas se multiplicam muito rápido, né, dentro da composteira, e se adaptam muito fácil também ao ambiente. E um outro ponto mais interessante da minhoca californiana é que elas se alimentam na mesma proporção do seu peso. Então, elas se alimentam com a mesma quantidade de peso de cada uma, né? E alimentação diária, né? Vamos dizer assim, a todo momento, não só diária, mas a todo momento. Para realizar a vermicompostagem, nós estamos falando da vermicompostagem, mas para realizar a vermicompostagem, o que de fato a gente precisa? A composteira ou minhocário, né? Que é o vermicompostor, as minhocas e o resíduo orgânico. Ou seja, é um processo simples, é um processo prático que a gente consegue levar para regiões mais distantes. Existem vários tipos de minhocários. Esse, inclusive, é um minhocário que a gente está utilizando, parte do minhocário que a gente está utilizando lá no Minhocas de Belo Horizonte. Isso era uma piscina que a gente desativou, uma piscina desativada, e olha o que a gente fez. Uma série de bombonas desenvolvendo a miocultura, né? Consumindo esterco, consumindo resíduo, gerando humus, que é o que a gente comercializa lá no Minhocas Belo Horizonte. Como estava dizendo, existem vários tipos, né, de minhocários, desde os mais simples, que podem ser feitos com bombonas, madeira, caixa d'água desativada, bambus, até os mais caros, que são feitos de alvenaria. Algumas vantagens, né? O que pode ser? Quais resíduos podem ser, de fato, compostados, né?
que poderiam ser utilizados na vermicompostagem. Vegetais e frutas em gerais, cascas de ovo trituradas, borra de café e o próprio filtro, folhas de chá, resíduos de jardim, né? Toda a poda de jardim pode ser usada na compostagem, papelão, aqui a gente só faz abre um parênteses, quando o papel tem muita impressão, poderá intoxicar, sim, as minhocas. Mas, para evitar isso, é bom que esteja cortado, molhado, né, para acelerar o processo da decomposição e ser menos agressivo às minhocas. Bolo, pão, cereais e outros. Resíduos que não podem ser utilizados: carnes, peixes, frituras, saladas temperadas com vinagre, azeite e óleo, limão, laranja, são resíduos mais ácidos. E como a minhoca ela respira pela própria pele, então esses produtos, esses resíduos, em contato com a pele da minhoca, poderá ser nociva, né? Resíduos tratados com pesticidas também são prejudiciais para a minhoca. E aqui eu peço mais um vídeo, né? Deixo mais um vídeo, que é do Embrapa, muito interessante, um pouco mais longo, mas muito interessante, muito educativo. Por favor, Júlia. Só um instante. Estou abrindo aqui. Tudo bem. Só um instante, deu um erro aqui. Fechei e vou abrir novamente. Agora vai. A minhocultura ou vermicompostagem é o processo de reciclagem de resíduos orgânicos com a utilização de minhocas. Desde 1968, a Embrapa Agrobiologia pesquisa o assunto para a utilização na agricultura. A minhocultura tem várias aplicações e adapta-se muito facilmente tanto ao campo como ao meio urbano, tendo dupla função: a produção de humus e a produção das minhocas. A comercialização de ambos pode complementar a renda familiar e contribuir para a reciclagem de rejeitos que poluem o ambiente. A minhocultura requer boa disponibilidade de resíduos orgânicos na propriedade ou o mais próximo possível. No caso da propriedade agrícola, o esterco bovino é o mais utilizado, porque é de fácil manuseio e as minhocas se adaptam muito bem. Mas também podem ser utilizados estercos de cavalo e de coelho. Os resíduos vegetais, como capim-napier, restos de capina, leguminosas e folhas, também podem ser aproveitados. Quem está na cidade pode utilizar resíduos domésticos, como casca de vegetais e frutas,
cozidos ou não, guardanapos de papel e todos os tipos de resíduos orgânicos que normalmente vão para a lixeira. As minhocas têm corpo cilíndrico dividido em anéis, o que dá origem ao nome do grupo, Annelideus. As espécies de minhocas mais utilizadas no Brasil são Eisenia fétida e Eisenia andrei, conhecidas como vermelha da Califórnia, e Eudrilus africana, a noturna africana. A vermelha da Califórnia é menor e permanece no canteiro mesmo na falta de alimento. A noturna africana atinge tamanho maior e pode ser interessante para comercialização, mas por ser mais adaptada à escavação, foge com mais facilidade. A preferência por uma ou outra fica a critério do produtor. O processo de vermicompostagem começa com a escolha dos canteiros, que podem ser de alvenaria, bambu ou de concreto. Mas antes da montagem dos materiais nos canteiros, é necessário preparar os resíduos orgânicos. Se for utilizar o capim-napier ou leguminosa, ele deve ser picado em picadeira para forragem. As leguminosas, por serem ricas em nitrogênio, enriquecem o humus. A proporção é de 25% de bagaço, 25% da leguminosa e 50% de esterco bovino. Desta forma, obtém-se um verme composto 30% mais rico. Os estercos necessitam ser pré-compostados. Iniciado o processo de decomposição, a temperatura pode atingir até 70 graus centígrados, o que geralmente leva uma semana. A temperatura pode ser controlada por um termômetro ou pode-se utilizar uma barra de ferro. Quando não é possível mais segurá-la, é hora de revirar. O reviramento é a inversão da camada interna para a externa e vice-versa. Este procedimento é repetido diariamente até que a temperatura se estabilize em torno de 25 graus, o que deve levar de 15 a 20 dias. Esta etapa é desejável porque inibe a germinação de plantas espontâneas e elimina organismos não benéficos. Para quem está no meio urbano, o preparo dos resíduos também requer a pré-compostagem. O ideal é armazenar os resíduos separadamente, até obter a quantidade suficiente para montar uma pilha de 80 centímetros a 1 metro de altura. Para facilitar esse processo, pode-se fazer uma rede metálica com 1 centímetro de malha. A rede é colocada em forma de cilindro com 80 centímetros de altura e 70 centímetros de diâmetro. Estacas de bambu são utilizadas para manter a rede de pé. A rede de metal é ideal para evitar que ratos roam a tela. Para facilitar o manuseio, sugere-se uma porta por onde entram e saem os resíduos. Com a enxada, revire superficialmente a terra no local onde será montada a pilha da compostagem para que a primeira camada de resíduos entre em contato com os micro-organismos do solo. A montagem da pilha é realizada alternando-se os diferentes tipos de resíduos. A cada camada montada, deve-se irrigar sempre. Isto é fundamental para dar condições aos micro-organismos de transformarem e decomporem os resíduos. Após mais ou menos 30 dias, as minhocas podem ser colocadas no local. A montagem dos canteiros é simples. Os resíduos orgânicos já previamente preparados são acondicionados nos diversos tipos de canteiros e as minhocas são colocadas lá. Outra forma de produção do verme composto é o método utilizado em países como Cuba, Argentina e Itália. Neste caso, devem ser colocados apenas 10 centímetros de resíduo e em seguida as minhocas. A cada semana, colocam-se mais 10 centímetros, até atingir 60 centímetros ou passarem-se 3 meses. Ao optarmos pela colocação dos resíduos em camadas, as minhocas elas vão ter alimento permanentemente. Com isso, maior chance de completar todo o ciclo de reprodução
e a capacidade de se adaptar a diferentes tipos de resíduos. Por outro lado, existe a preocupação de estar semanalmente repondo esse resíduo, né? E as minhocas vão estar mais sujeitas a intempéries. Quando a gente faz a opção pela formação dos canteiros de 30 centímetros, não há mais a preocupação da colocação semanal de novos resíduos. Por outro lado, ao longo do processo, as minhocas elas vão emagrecendo e não tem chance de completar todo o seu ciclo de reprodução. Depois de colocar as minhocas, o material deve ser coberto com capim-napier ou folhas de bananeira para manter a umidade e proteger as minhocas da luz. O manejo do minhocário é simples. Basta molhar com frequência, mas com cuidado para não encharcar. O tempo para que o verme composto fique pronto varia com a composição original dos resíduos, mas em geral, a vermicompostagem com esterco bovino leva em média 30 a 40 dias e, quando complementado com napier e leguminosas, até 60 dias. O vermicomposto estará pronto quando apresentar aparência de pó de café, ou quando, ao esfregar uma amostra na mão, ficar com aparência de graxa. As minhocas também ficarão mais lentas e mais magras. Para separar o húmus das minhocas, podem-se colocar iscas com resíduo orgânico fresco sobre uma malha de 5 a 10 centímetros de diâmetro na superfície para que elas migrem para cima e facilite a separação. No caso do peneiramento, deve-se evitar irrigações do vermicomposto durante uma semana para facilitar o trabalho. O húmus resultante deste processo proporciona um ambiente favorável ao cultivo. A aplicação deste húmus é muito eficiente na composição dos substratos para a produção de mudas. Para espécies mais exigentes, como o tomate e o pepino, por exemplo, deve ser enriquecido com 5% de cama de aviário ou torta de mamona. Desta forma, deve ser utilizado em maiores quantidades, em solos com baixo teor de matéria orgânica, compactados ou muito arenosos. Na produção vegetal, o húmus atua principalmente melhorando as condições físicas do solo. As minhocas também podem ser comercializadas para a produção de farinha como complemento alimentar de animais, como ração ou in natura, para a isca de pesca e na alimentação de galinhas. As instalações necessárias para a criação de minhocas vão depender da quantidade de húmus que se deseja produzir e das condições de investimento. Os canteiros de bambu têm a vantagem de serem feitos com material de fácil disponibilidade e ainda possibilitar melhor a aeração e temperatura mais amena para as minhocas. Para a construção de um canteiro nas dimensões de 2 metros de comprimento por 1 de largura e 40 centímetros de altura, são necessários 10 bambus de 6 metros com diâmetro de cerca de 6 centímetros, 3 estacas de sabiá, sanção do campo, sombrite de 50% ou 70%, material utilizado na construção de viveiro de plantas, arame 16, cerca de 2 quilos, e marreta. Inicialmente, colocam-se as 3 estacas em cada canto, uma por dentro e 2 por fora, com 60 centímetros de altura, sendo que 20 centímetros ficarão no solo para dar sustentação. A estaca é batida com uma marreta. Cortam-se os bambus com 2 metros de comprimento. Para as laterais de 2 metros, é necessária uma estaca de cada lado na metade do canteiro por fora. Os bambus são colocados um sobre o outro até atingir a altura desejada. O arame vem trançando o bambu e as estacas para garantir a amarração. Após montar a estrutura, coloca-se o sombrite, que cobre o fundo e as laterais do canteiro, que é costurado no bambu com o próprio arame.
O canteiro deve ter no máximo de 35 a 40 centímetros de altura e o comprimento pode variar de acordo com a área disponível. Em relação à largura, é desejável que não ultrapasse 1 metro para facilitar o manuseio. Para evitar o acúmulo de água no fundo, os canteiros devem ter drenagem. Pedras britadas ou canaletas que conduzem o excesso de água dos canteiros são medidas importantes. No caso dos canteiros de alvenaria, o fundo pode ser confeccionado dirigindo o caimento para o meio do canteiro. Nessa canaleta é colocada uma proteção para evitar a queda das minhocas, mas permitir a saída do líquido. O húmus líquido é direcionado por um cano e recolhido num recipiente. O húmus líquido pode ser reutilizado no próprio canteiro das minhocas. Com relação à quantidade de minhocas a serem utilizadas no canteiro, recomenda-se 1 litro para cada metro quadrado. As minhocas adultas são facilmente identificadas pela presença do clitelo, uma região glandular da epiderme associada à produção de casulos. Mesmo sendo hermafroditas, é preciso 2 minhocas para o acasalamento. Após a cópula, se separam e cada uma produz seus casulos. Os casulos são uma espécie de bolsa contendo substâncias nutritivas para alimentar o embrião até a formação das minhocas. Cada casulo tem em média 3 minhocas. Elas levam cerca de 23 dias para saírem do casulo quando as condições de temperatura, umidade e alimento estão ideais. A vermelha da Califórnia completa o seu ciclo de vida, ou seja, nasce e torna-se adulta em 40 a 60 dias. Após cerca de 4 dias do cruzamento, começa a liberação dos casulos e novo ciclo se inicia. Bom, esse foi o vídeo do Embrapa, um vídeo que resume muito, é muito educativo, né? E sintetiza de forma mais clara todo esse processo da vermicompostagem, do produto final da vermicompostagem, de como montar um minhocário, né? Com soluções mais econômicas, mais em conta, mais acessíveis, né? E assim nós encerramos, nesse momento eu encerro, né, essa apresentação, essa palestra, agradecendo e, sobretudo, ressaltando o quanto o conhecimento pode ser transformador, o quanto o conhecimento pode transformar realidades. A gente, né, pegando particularmente, né, aí já vai uma avaliação bem pessoal da África, né? Moçambique é meu país, a gente vê que lá nós temos terras muito férteis, temos chuva e grandes áreas, mas ainda assim a gente vê uma grande carência, e às vezes a carência é muito por falta de conhecimento. Então, o conhecimento que transforma, isso é um conhecimento que tem poder. E a Minhoca de Belo Horizonte tem também esse objetivo, né? A gente trabalha com a minhocultura, a gente vende, ensina, né? Comercializa os produtos de toda a vermicompostagem, mas nosso principal objetivo também é difundir informação, difundir o conhecimento e, assim, propagar essa prática até onde for possível, vamos dizer assim, de forma que novas gerações tenham uma responsabilidade diferente da nossa.
Agradeço aqui, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Áureo, espero que tenha contribuído, né, nesse espaço para que a gente difunda essa informação da micultura, difunda essa cultura, e queremos colocar o Minhocas de Belo Horizonte à disposição de todos. Muito obrigado. Bom, nós aqui do COEP aqui que agradecemos, Amiro, pela essa aula notável, né, essa aula nobre, né, que nos trouxe aí informações, conhecimentos, né? Eu, assim, particularmente, eu gostaria de agradecer o Ricardo Dinelli, que já está trabalhando com todo esse processo aí, lá em Pedro Leopoldo, e ele é que passou essas informações para que a gente pudesse difundir essas informações e esses conhecimentos. Para mim, já tem um nome aqui de um projeto, Minhocas do Vale, né? Nós vamos trabalhar com esse projeto lá no Vale de Jequitinhonha, vou passar mais informações para eles, depois eles também vão entrar em contato aí com Minhocas de Belo Horizonte, que vai ser a referência para eles, né? Então, nós vamos precisar muito de vocês, essa causa nobre, né, que nós vamos proporcionar aí no Vale do Jequitinhonha, porque eu já até te falei, são 72 comunidades que precisam, né, de fazerem hortas comunitárias. Eles não têm um estímulo, uma coisa que chega e estimula para eles, né? Eles não têm isso. Então, tem que ser o de fora, né? O de fora é que resolve, né? Eu tenho até título de cidadão honorário nessa cidade, chama Cidade de Comercinho, e pelas coisas que eu já levei para lá. Então, assim, é importante que a gente esteja presente nessas ações sociais, participando com eles, né? A gente faz isso de coração, né? O COEP já conhece esse projeto no Vale de Jequitinhonha. Nós já levamos muitas coisas boas para lá e continuaremos levando. E conto também com um projeto Minhocas de Belo Horizonte aí para nos ajudar nessa nova empreitada, né? Então, a gente vai difundindo. O COEP, ele é uma rede, né, vai transformando as coisas, vai passando informações, vai se integrando, né? Ontem eu estava conversando com o doutor André Splito, que é o presidente do COEP Nacional, e ele me disse uma coisa: Áureo, divulga isso também lá no COEP, no mural do COEP Nacional. Então, imediatamente eu peguei todas as informações, já joguei no site de lá deles, né, no WhatsApp, e teve algumas manifestações sobre essa palestra, né? Aí eu falei, consulta aí o que já está escrito aí que eu mandei as mensagens para vocês vão ter esse acesso. Então, ficou assim, uma coisa muito aberta. Mas parece-me, né, Júlio, que você mandou um novo e não deu tempo de mandar isso lá para eles. Mas é assim mesmo. Nós vamos difundir isso e espero que dê tudo certo entre nós. E temos que te agradecer, Amiro, pela sua boa vontade de estar aqui hoje nos repassando, né, essas informações que é importante. São coisas que têm valor. Para mim, tem valor. E esse valor que o COEP, nós que somos do COEP, nós podemos repassar isso. Igual o Ricardo se interessou e achou que era importante trabalhar em cima de compostagem, de criações de minhoca. Então, a gente vai difundir esse processo também lá para o Vale do Jequitinhonha. Eu tenho muito a agradecer a você, ao Ricardo, a Júlia, né, que sempre esteve presente aí com a gente nessas reuniões da Fundamig, sempre pôs à disposição a
conferência, né? Então, tem que agradecer a Júlia e ao Ricardo também, e a todos do COEP que estão participando aí. Meu muito obrigado. Excelente, Auro. Só para deixar registrado, hoje é dia 21 de outubro de 2021. Essa é a 7ª reunião ordinária do ano do COEP Minas. Esse vídeo vai ficar gravado, nós vamos disponibilizar, então, no canal do YouTube da Fundamig, e vou pedir, ao final da apresentação, que o Amiro possa nos enviar todas essas informações, e a gente vai deixar linkado nas descrições do vídeo, para quem quiser acessar diretamente, ver novamente esse vídeo, e ter acesso a todas essas ricas informações que ele passou para a gente. Então, vou encerrar, a partir de agora, a nossa gravação. Eu agradeço a participação de todos. Eu que agradeço, muito obrigado por fazer parte desse momento.